pessoal. Espero que hoje seja um dia de retirarmos grandes dúvidas, pequenas também, que a gente consiga aí sanar aquela dúvida que às vezes a gente acha que é boba, ou aquela que está nos incomodando aí há algum tempo, aquela dúvida que às vezes alguém já nos explicou tantas vezes que a gente ainda não entendeu, é normal, tá? Isso acontece. Ou aquela que a gente há tanto tempo trabalha e ficou na dúvida se está trabalhando corretamente. Tipo, tem a vantagem da gente estar podendo sempre reciclar, ter sempre alguém para nos ajudar, ter sempre alguém para nos ajudar aí a entender melhor o processo, né? A evoluir. E hoje eu tenho a grata satisfação de ter aqui nesse treinamento o Gustavo Brandão. Eu não sei se você sabe, na Timol a gente tem um alfabeto diferente. Porque na Timol, enciclopédia, a gente começa com G. G de Gustavo. Enciclopédia na Timol é com G de Gustavo. Se você tem uma dúvida, você vai lá na enciclopédia G e pergunta, né? Então, hoje nós temos a participação dele aqui, que essa live tem que ficar gravada mesmo, né? Quando o Gustavo está junto, é uma satisfação muito grande e é uma segurança enorme para a gente. Ele já está aí presente. Bom dia, Francisco. Bom dia, turma. E aí, turma? Como é que vocês estão? Está todo mundo bem? Muito bom dia. Francisco, obrigado pelo convite, tá? Estamos juntos para fazer essa live de hoje aqui, tá? Sempre no que for necessário, vamos estar contribuindo. E é uma live boa, né? Perguntas e respostas, o Timol responde, né, não? Então, vamos aproveitar, né? Vamos lá. Tem alguém aí que quer iniciar aí os questionamentos? Alguém que está ansioso aí para fazer uma pergunta? Pode levantar a mãozinha aí. Isso, então, só para a gente poder alinhar também, né? Esse ponto, aproveitando aqui, Francisco, deixa eu só ajeitar aqui para a gente destacar as pessoas certinho, né? Deixa eu destacar eu. Cadê o Francisco? Francisco caiu? Ô, louco, Não, vai. aqui. Não, tá aqui? Cadê o Francisco? Aqui, peraí, Francisco, deixa eu colocar você em destaque. Pronto, aí. Agora estamos aqui em destaque para a gente bater um papo, o pessoal ver quem está fazendo a pergunta. Então, para quem está chegando agora, sejam bem-vindos também, aproveitar para explicar a dinâmica desse Timol Responde nosso, né? O senhor Francisco Monte Maggiore sabe muito bem como é que funciona essa dinâmica, né, mestre? Mas é só você levantar a mãozinha, a gente vai colocando você em destaque e a gente vai abrindo o seu áudio, tá? Então, só levantar a mãozinha quem tiver dúvidas, perguntas, para que a gente possa estar respondendo. Vamos começar aqui pela Dinha, tá, Francisco? Dinha, você consegue ativar seu som? Muito bom dia, como é que você está? Sim, bom dia, tudo bem? Tudo jóia. A minha pergunta é a seguinte, tem uma pessoa que quer entrar como franqueada, só que ela não tem o cartão, não tem limite, né? Aí, é possível, por exemplo, ela indicar uma pessoa ou duas pessoas para outra franquia, eu colocar no meu ID e depois eu devolver para ela, quando ela pagar a franquia dela com o trabalho que eu estou ajudando ela, o lucro, em vez de vir para mim, vai para ela pagar a franquia dela à vista, né? Que eu vou guardar. Depois eu posso devolver essas franquias para ela? No ID dela? Você quer transferir essa franquia para ela? Isso, aham. Pode, é possível. Eu até faço uma indicação de boleto, por exemplo. Muitas vezes a pessoa quer fazer uma compra no boleto e tem uma restrição grande no nome. Às vezes uma restrição acima de R$ 5.000, eu não consigo fazer autorização para ela comprar no boleto, mesmo tendo fiador. Então, o que ela faz? Ela vai lá e compra no nome de um filho, no nome do esposo, que tem o nome limpo, né, sem restrição, paga as 6 parcelas, e aí, quando ela quita essa franquia, ela faz a transferência da franquia para o nome dela. Que aí a franquia está quitada, né? Ela pode fazer a transferência. Não, assim, no caso, então, pelo que eu entendi, se eu fizer isso para ajudar a minha futura franqueada, né, ajudando ela a pagar essa franquia, ela trazendo pessoas para o meu ID, depois eu transfiro para ela, então. É um ID novo, né?
Isso, novo, ela vai pagar, depois que Isso. pagar. Aí, normal, é uma vida nova. E aí depois você vai transferir essa franquia para ela. Então, Ok, passa a ser dela. Tudo que foi ok. feito passa a ser dela. Obrigada, então. Perfeito, Dinha. Vamos passar aqui para a Laura Ivone agora. Oi, Laura, como é que você está? Bom dia. Bom dia, estou bem. Obrigada aí Joia. pela oportunidade. Uma pergunta que eu quero fazer é: há algumas pessoas que eu tenho vários cadastros para fechar a franquia. E a dificuldade é realmente cartão, né? As pessoas dizem, vai virar o cartão. Eu gostaria de perguntar, e se essas pessoas que eu vejo que estão comprometidas, que estão aguardando esse momento para fechar a franquia, se elas podem, como incentivo, Gustavo, assistir o treinamento A, ela já fez pré-cadastro, só está aguardando, para ela conhecer, porque essas pessoas, elas são, às vezes, da AMA, às vezes, de outras empresas, que estão, que elas já desenvolvem o negócio, mas de outro método, né? E elas querem conhecer o nosso, para que dê mais, não é credibilidade, para que ela conheça a dinâmica e até como incentivo, se elas podem estar fazendo esse treinamento A. Tá. Laura, eu só vou te mutar um pouquinho para responder, que tem um áudio atrás, né? Aí, agora sim. Agora não sei. Peraí. Não é o dela, não. É o da Rita aqui, ó. Peraí. Ah, tá certo. Eu vi que tinha alguém com o áudio aberto. Eu falei, uai, não é a Laura Ivone. A Laura Ivone estava falando certinho ali, não tinha nenhum som, né? Agora sim. Bom, então vamos lá. Respondendo a pergunta da Laura, que é a mesma pergunta que a Mara Luna perguntou, né? Pessoal, vocês podem colocar pré-cadastros no primeiro treinamento, tá bom? Então, por exemplo, o primeiro treinamento, ele pode ser uma ferramenta que te ajude na hora do fechamento, né? Então, você faz o pré-cadastro dessa pessoa e fala, olha, vou agendar o primeiro treinamento com você. E aí você pode colocar ela lá para passar uma segurança maior. Então, tanto a aula A quanto a sua aula B pode participar. Mas o ponto importante é, não coloque mais nenhum outro treinamento, senão ela perde aquele aspecto de o que eu estou ganhando se eu entrar. O primeiro treinamento ainda vai porque é um treinamento básico, inicial. É um gostinho do que você pode ter. Só que passar todos os treinamentos para pré-cadastro, aí já não é algo que eu recomendo. Tá bom, Laura? Por isso que eu perguntei, só o A. Uhum. Tu até foi até o B. Para mim era Não, só... fui até o B ali, porque dá aquela empolgada, né? A outra pergunta é só que eu estava conversando com uma equipe médica e ela me questionou um assunto sobre a quantidade de cálcio no projeto. Eu queria só saber aonde que eu poderia buscar mais informações. Para saber a quantidade de cálcio? Porque ele falou assim, como que vocês desenvolveram o projeto e você vê que essa quantidade de cálcio liberada não venha ser em excesso para os órgãos de um ser humano. Eu dei explicação baseada num assunto que eu tinha pesquisado, mas eu quero ver dentro do projeto. Perfeito. O que acontece? A pedra de dolomita, ela adiciona mineral na água, né? O cálcio, por exemplo. Mas ela não chega a adicionar, por exemplo, que às vezes muitas pessoas pensam, 100 miligramas de cálcio, 200 miligramas de cálcio, fica cálcio a todo momento ali. Não é isso, né? Ele acrescenta um pouco de cálcio, mas não é nada muito absurdo. E o que acontece? Por que não promove o excesso? Porque é muito válido, eu não estou com um papel aqui, se eu tivesse eu poderia explicar melhor. Mas a partir do momento que você promove a hidrólise na água, você faz com que aquele cálcio bruto, ele se transforma em hidróxido, 3 vezes menor, por exemplo. Então, o teu organismo absorve melhor. O que promove o excesso de mineral no corpo, por exemplo, o excesso de cálcio, é porque o nosso organismo ele não está absorvendo mineral, porque ele é muito grande, né? Então, fica preso em veia e artéria, ele vai embora através da diurese, mas o principal preso em veias e artérias ali, promovendo uma pedra, por exemplo. Então, quando o mineral ele é bruto, nosso corpo não absorve muito bem, né? Mas quando eu passo pelo processo de magnetização, é onde que eu quebro esse mineral e deixo ele em hidróxido, em nanopartículas particularmente, fazendo com que seja melhor absorvido pelo teu organismo, né? Então, não tem esse excesso. E também não é algo de 100 miligramas, não. É coisa de 7, 8, 10, por aí. Depende um pouco. Mas a tecnologia do Tapega Mais não é para estar liberando mineral a todo momento,
né? Ela libera uma quantidade e para por ali. Ok, Tá obrigada. bom? Por nada, Laura. Deixa eu passar aqui agora. Vamos lá, Francisco. Deixa eu ver quem está aqui agora é a Judélia. Oi, Judélia, como é que você está? Bom dia. Não pedi para você ativar o som, né? Como é que você vai falar, soltar essa voz bonita aí, ué? Vamos lá, vê se você consegue ativar o som. Espera aí, vai aparecer um negocinho na tua tela. Apareceu? Já, muito Aí, obrigada. agora sim. Obrigada Muito bem. mesmo. Não tem palavras para a gente agradecer a grandiosidade desse projeto, não é verdade? Nós fomos premiadas por conhecer a Timol, e pessoas como Gustavo, os Franciscos, né? Que são muito úteis no projeto. Mas a questão minha primordial eu não sei como classificar uma pessoa para saber se ele é para o projeto ou para a franquia, a partir do momento que eu não a conheço. Por exemplo, aqueles que eu conheço, que são do meu nível de amizade, eu consigo fazer uma classificação, sim, porque eu já assisti o treinamento de Gustavo B por várias vezes, né? Mas quando eu não conheço, que é indicada a uma pessoa, eu não sei como fazer essa classificação e nem sei como eu devo tomar posição. Às vezes eu ofereço o projeto, o aparelho, vejo que a pessoa não se adequou bem, e aí eu fico naquela dúvida. Eu queria só saber mais um pouquinho. Perfeito. Eu quase derrubei meu copo aqui. Você pode responder, Francisco? Ou pode ser eu também, tanto faz. Você, Gustavo. Tá, vamos lá. Como que a gente pode analisar o perfil de uma pessoa que a gente não conhece? Com as perguntas, né? Então, por exemplo, vamos supor que você me indicou o Francisco, certo? Certo. Você está falando pelo exemplo que tu deu, foi um exemplo assim, as pessoas me indicam, eu quero analisar o perfil dela, Sim, né? sim. Aí você fala, Gustavo, liga lá para o Francisco. Qual que é a primeira coisa que nós podemos fazer para analisar o perfil? Ô, Judélia, eu vou falar com o Francisco, mas me conta aí, como é que ele é? Ele é bravo, ele é calmo, ele é funcionário, ele é empresário? O que o Francisco faz? Ou seja, quem está me dando indicação pode me ajudar nessa análise, nessa classificação. Entendi. Né? Então, é dessa forma que você analisa. Uma outra forma é com perguntas. Então, eu posso virar muito bem e falar assim, oi, Francisco, tudo bem? Bom dia. Bom dia, Gustavo. Opa, tudo bom? Ô, Francisco, prazer em falar contigo. Quem passou seu contato foi a Judélia, tudo bem? Opa, tudo bem. Joia. Você conhece a Judélia? Pessoa Demais. maravilhosa, né? Eita, muito querida mesmo. Ô, Francisco, ela pediu para mim estar entrando em contato contigo, porque a gente está fazendo um projeto de saúde, desenvolvendo um projeto de saúde, né? Trazendo uma tecnologia nova para a região. E ela me comentou muito sobre o seu perfil. Você está procurando um trabalho, está procurando uma oportunidade, é isso mesmo? Já estou precisando aí de uma fonte de renda diferente, sabe? Estou parado aí há um tempo, tá meio difícil as coisas aí para mim. Olha só, então, o que acontece? Eu joguei o ponto do trabalho, de uma oportunidade, eu posso jogar. Ou o Francisco, nessa mesma pergunta, Francisco, ela falou que você está buscando uma oportunidade, buscando empreendimento, agora seja negativo, né? Seja aquela pessoa que está bem no trabalho. Não, eu estou bem, sabe? Assim, eu tô bem nos meus trabalhos, até nem tem tempo assim, para empreender, nem nada. Eu tenho que achar que eu ando muito cansado, ando muito assoberbado de trabalho, tem até dor demais, problemas até de estômago, de tanto que eu estou sofrendo aí com os meus trabalhos. Olha só. Então, Judélia, como que a gente pode fazer uma análise de um desconhecido? Com as perguntas que a gente faz, né? Então, eu começo a conversar e conforme ele me responde, eu começo a imaginar. Eu acho, então, que o Francisco é bom para o negócio, porque ele está procurando uma oportunidade. Acho que o Francisco não é muito bom, ele está bem no trabalho, mas ele se queixou de dor. Então, acho que eu vou vender só o produto. Então, é uma análise, assim, bem rápida, mas é com perguntas, né? Analisando, assim, conversando mesmo. Fechou, viu, Gustavo? Como sempre, né? Legal. Não tem...
Tá perto de Gustavo, não existe dúvida. Porque eu iria fazer a segunda pergunta, mas você já me respondeu ela. Então, se esse era a minha dificuldade, não existe mais ela. Muito obrigada, viu? Estou satisfeita. Que Obrigada. bom, Judélia. Obrigado, viu? Obrigado pelo questionamento. Pessoal do chat, que está colocando aqui no chat essas dúvidas, e a gente já vai ler, tá? Vou dar um pouco de tempo aqui para o pessoal que está com a mãozinha levantada, já que eu respondo a dúvida de vocês que estão pelo chat. Deixa eu passar agora para a Jana. Oi, Jana, bom dia, tudo bem? Como é que você está? Quanto tempo que nós não se fala, né? Você sumiu, Jana? Eu não sumi, não, estou sempre por aqui, O quietinha. Gustavo que sumiu, né? Bom dia, tudo Bom bem? dia. Agradecer já sempre por todo o treinamento, tudo, né, que a Timol tem proporcionado. Então, assim, a questão que eu queria saber hoje é para a questão da água ficar amarga, né? Tem 2 famílias que estão fazendo uso do projeto e estão questionando isso, a água amarga. E se por acaso entrar água dentro do aparelho, qual o problema que essa pessoa poderia ter e por que tem que fazer a troca? Então, essa é a minha pergunta de hoje. Perfeito. O que acontece dentro disso? Por que a água fica amarga? Uma água amarga tem alguns princípios do porquê que ela ficou. Primeiro princípio é, às vezes, pela questão do filtro ou recipiente da pessoa. Ver se está limpo, ver se está higienizado. Então, esse é um primeiro passo. Segundo passo é, como propriamente dito, a Jana comentou a respeito de entrar água no filtro. O que água no filtro não, desculpa, água no Combo Mega, no Silosimol. Quando você vê que entrou água no produto, tem que efetuar a troca, desde que essa entrada de água seja por um defeito de fabricação e não por uma queda, tá? Isso é importante. Se a pessoa, principalmente o Silumine, eu não sei, mas tem pessoas que têm um certo ciricutico de querer abrir aquele trem do Silosimol Mini, né? Porque é um negócio assim que você quer puxar, abrir no meio. Eu não sei porque o povo faz esse trem, mas eles gostam de fazer isso, né? Só que fez isso, você perde a garantia, tá? Então, não faça. Mas o Silosimol Mini e tanto o Silosimol Mega, eles são produtos que são blindados, eles buscam fazer, essa gostou, né? Foi legal ser circuitivo, né, Deise? Eu não lembrei outra coisa aqui de melhor para falar. Mas o que acontece dentro disso? É a gente entender que o Silosimol Mini e o Silosimol Mega, eles são produtos fechados, para não promover, para não entrar água dentro do produto. Mas, sim, caso você não saiba, mas todo o Silosimol, ele é feito de forma manual, porque não tem como uma máquina orientar o imã, né? É só o ser humano mesmo que vai conseguir. Então, pode ocorrer de um ou outro ter um problema de entrada, ter um problema de um furinho, né? E aí acaba promovendo essa entrada de água, né? E quando isso acontecer, qual é o problema? Muitos. Por exemplo, se a água tiver um contato com o ímã, ela pode promover em você uma úlcera, por exemplo. Então, a água pode começar a ficar com um tom mais amarelado, né? Ou seja, a água não pode ter contato com o ímã. Se a água tiver contato com o ímã, você vai promover inúmeras enfermidades. Então, por isso que se faz a troca. E aí, é por isso que todos vocês que vendem um Combo Mega, Combo Mini, tem que assinar o termo de garantia, pois sem termo de garantia não tem como se fazer a troca quando um problema desse surge, né? Então, não é à toa, não é para você pegar aquele papel, jogar fora, guardar e você não, você tem que guardar. Então, a água não pode ter contato com o ímã, tá? Caso isso, o que acontece? É a gente trocar imediatamente, tá? Porque se a água tem contato com o ímã, ela promove inúmeras enfermidades, tá? Por nada, Diana. Qualquer coisa, estamos à disposição. É isso aí, Zilane. Também não sei, né? Porque o povo quer abrir esse trem, mas o povo quer abrir, né? Vamos lá. Francisco Montemaggiore. Seu Francisco Montemaggiore, como vai, mestre? Tudo bom? Tudo bem, graças a Deus. Que Bom prazer demais. participar desse evento maravilhoso. Só quero, se é possível, de uma informação. À vontade. Só eu confesso. Nós tivemos o evento dia 15 de abril e na semana decorrente, ao levar a esposa no laboratório para fazer um exame,
eu estava de máscara normal, tudo direitinho, só que eu uso o óculos para perto. Naquele momento eu estava sem óculos. Entrou um armário, deve dar uns 300 quilos. Só que quando ele falava era um chafariz. E eu não me dei conta. Ele falou comigo e me atingiu. Eu fui em seguida no banheiro para me lavar, mas já era tarde, né? E o bichinho pegou. Mas graças à água, ele passou, mas não deixou sequelas. Só que nesse período eu perdi umas informações. E ontem nós tivemos um evento com os franqueados. Passei uma informação para eles dos produtos que ativam. E ali tive uma surpresa, e eu quero ver se isso é verdade ou foi um equívoco do arquivo. Entre os que ativam, nós sabíamos que era o Top H mais Mini, 2 Top H mais ativa. E tinha ali o 2 Top H mais Mega, também ativa? Também ativa. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Sim, Foi então dois. mostrado ontem para o pessoal, porque todo mundo se queixa de que não consegue vender. Aí Aham. a gente faz a clássica pergunta: vocês já participaram do primeiro treinamento do mestre Gustavo e a segunda parte do primeiro treinamento do Gustavo? Não, se não fizeram, então estão perdendo tempo. Ali nós mostramos o porquê que o pessoal não desenvolve. Porque eles simplesmente se dão ao trabalho de colocar um direto. Um direto. Ele vai fazer a 8ª a família, no caso, ainda como consultor, porque tem só um direto. Nós mostramos isso ali e depois mostramos, então, o porquê que a fábrica pede para a gente colocar 4. Não é que a fábrica quer ganhar mais dinheiro, não. É o nosso benefício, é para nós ganharmos mais, para nós crescermos mais rápido. Que foi, se a gente colocar os 4, a gente pode fazer, digamos, já mudar de consultor para distribuidor, já na primeira classificação. Na segunda, nós já vamos para líder e mostramos por que é necessário do líder. Não é para poder essa pessoa ganhar mais dinheiro, é para poder facilitar a equipe, favorecer a equipe. Então, a pergunta, ele ativa? Ativa. 2 Top H mais Graças a Mega, Deus. 2 Top H mais Mini Gente, ativa. muito obrigado. Desculpa ter incomodado, tá? Por nada, seu Francisco. Mas, sempre quando eu respondo uma pergunta como essa, é muito importante a gente entender um outro ponto nisso, tá? Só para ficar bem claro, apesar de eu achar que isso já está claro para vocês, mas pode ser que tenha pessoas novas. A todos que aqui estão, uma orientação é fundamental. Nunca se pode utilizar o Top H+ sozinho no filtro ou na água, tá? Ou você usa só o silocimol, ou você usa o silocimol com Top H+. Se o Top H+ sozinho no filtro ou na jarra, não pode, porque aí promove o excesso, que aí é o que a Laura Ivone comentou. O excesso ele vai ocorrer quando você só usa o Top H+, mas se utilizar com o silocimol, não vai ter esse problema, tá bom? Pessoal que está no chat, pode fazendo perguntas que já eu vou começar a responder pergunta de vocês, tá bom? Deixa eu passar agora para a Lu. Oi, Lu, bom dia, tudo bem? Como é que você está? Bom dia, bem, graças a Deus. Dia. Eu queria fazer um comentário com relação à pergunta da Dinha, porque eu tive a impressão, Francisco, que ela não estava perguntando de transferência de titularidade. Porque o que acontece quando a gente está tentando trazer uma pessoa que ainda não tem recursos para entrar, ela às vezes vende franquias, mas não tem como ela ligar essa franquia a ela, porque a franquia dela mesma ainda não está ativa, mas ela precisa daquele dinheiro daquela franquia para pagar a dela. Então, nessa situação, eu entendi que a Dinha estava perguntando se ela poderia cadastrar essas pessoas para ela, aí vai receber o dinheiro do bônus, e aí essa franqueada dela vai ativar a franquia dela com esse dinheiro e depois transferir o patrocínio para ela, os IDs para a nova franqueada. Não é transferência de titularidade, transferência de patrocínio. Quer dizer, pegar... Como assim? Eu cadastrei você a mim, mas você era para ser cadastrado a uma franqueada minha que ainda não tem condição de pagar. Aí pega o bônus
dessa franquia, gerou desse cadastro, paga a franquia dela e depois pega você e transfere para ela. Eu acredito que isso não é possível, né? Mas não sei se você entendeu a questão. Por conta do sistema binário e tal, derramamento. Né? Aí eu queria ver que a Dinha confirmasse se é isso, que eu entendi a pergunta dela nesse sentido. Transferência do patrocínio depois que a outra franquia for ativa. Eu vou até colocar a Dinha aqui, né? Eu agora entendi. É isso mesmo. Perfeito. É isso que eu percebi que ela queria saber. Isso, então não tem como. Não, aí só um ponto a título da gente entender. Tem como ou não tem como? Ó, se você faz isso, Dinha, por exemplo, a Dinha cadastra para ela. Dinha, só vou mutar. Acho que tá um pouquinho de barulho aí para você. Só mutei você, já eu te ativo de novo. Mas vamos lá. A Dinha tem o Gustavo. O Gustavo está sem dinheiro, não tem como entrar no negócio. Mas ele quer indicar o Francisco e a Lu. Aí a Dinha cadastra diretamente a ela, certo? Beleza. Uma hora o Gustavo vai pagar a franquia dela, perfeito? Não, a franquia dele, desculpa. E aí, pago minha franquia, a Dinha quer transferir o patrocínio do Francisco e da Lu para mim. Transferência de patrocínio, isso pode ser feita, está no manual do consultor. Porém, não vem o binário. Então, se causa desconforto futuro. Então, o ideal é que você possa fazer como o Francisco comentou, de fazer no nome de outra pessoa, um boleto, alguma coisa, e para que você cadastre direto a ela. Porque nesse processo, Dinha, se você fizer isso, vai acabar tendo alguma interferência na linha de patrocínio? Não, mas vai ter interferência no binário, né? E aí a pessoa vai estar trabalhando e não vai entrar binário para ela, porque essas pessoas já estão no seu binário. Quando ela pagar a franquia, essas pessoas não vão para o binário dela, entendeu? Então, você passa um efeito negativo. Então, o ideal é que não faça, tá? Deixa eu colocar para você ativar o som para ver se ficou melhor. Então, isso não tem como fazer. Ah, agora sim. Tá? Tá ótimo, sem problema. A gente dá um jeito. Beleza, Obrigada. então. Obrigado. Obrigado, viu, Obrigada, Lu? Luciana. Tamo junto. Ia passar batido. Tamo Show junto. de bola. Obrigado, viu? Deixa eu voltar aqui, peraí, deixa eu ajeitar. Muito obrigada a observação, viu, Lu? Ajudou a gente. Come teu pão. Peraí. Come teu pãozinho. Calma, nós vai tá conseguindo aqui, peraí. Aí, pronto. Bora. Peraí, com um cachorro latindo, só. É comigo esse trem? Não. Moço do céu, tem um cachorro latindo, sei não onde. Mas vamos lá, Anderson, como é que você tá? Bom dia, você tá bom, meu amigo? Francisco, ativa seu microfone aí depois. Acabei mutando todo mundo. Anderson, consegue ativar seu microfone? Bom dia. Bom dia. Bom dia. Tá me ouvindo? Tô ouvindo bem. Uhum. Ah, sim. Bom, o meu questionamento, ele é em relação à forma de pagamento. Eu já assisti a aula 1 e a aula 2, já tem um tempo. Agora que eu vou começar a, né, oferecer, de início, logicamente, seria o combo, né? Então, o meu questionamento ele é em relação à forma de pagamento. Logicamente, eu pretendo assistir novamente a aula 1 e a aula 2, só que eu não me lembro se isso é mencionado nessas aulas. No caso, em relação a, como eu falei, o combo, ele seria cartão e a minha dúvida é em relação à quantidade de parcelas. Qual que é o máximo, qual que é o mínimo? É só cartão, tem boleto? Não me lembro agora. Que como eu falei, agora que eu vou começar a sair para oferecer, né? Então, minha relação seria, aliás, minha dúvida seria em relação a isso, forma de pagamento, né? Quantidade de parcelas, tudo em relação a isso. Perfeito. Francisco, eu não sei se o boleto tá fazendo, né? Então aí Não. você que cuida do boleto, você responde melhor para nós aí. O boleto não está sendo feito ainda, né? Boleto, eu acho que para distribuidor tem uma quantidade que é feita, né? Mas praticamente não aplicável, é só cartão realmente, 12 vezes. Isso. É 12 vezes, isso aí. 12 vezes. Você consegue fazer a compra no boleto, no cartão, em 12 vezes. Boleto é só franquia. Só as franquias ouro e prata também. A bronze e platina você também não consegue, certo? E tem também uma opção de consignado para pessoas aposentadas.
As pessoas aposentadas conseguem fazer a compra no consignado. Mas são só essas modalidades aí por enquanto. Vem vindo aí agora para o segundo semestre algumas novidades, e aí provavelmente vai haver a implantação do boleto para toda a linha toda a gama de produtos da Timol, tá? Mas aí só a partir do segundo semestre. Tá ok, então. Muito obrigado. Perfeito, por nada, Anderson. Precisando, estamos à disposição. Deixa eu mover aqui. Vamos passar para a próxima. Bom dia, Marley Pérez. Como é que você está? Tudo bom? Seja bem-vindo. Bom dia. Bom dia. Imenso prazer de estar aqui com vocês. Depois da maravilhosa mentoria do Sidney, né, agora de manhã, que sem palavras, viu? Olha, essa família Timol é uma família maravilhosa. Eu sou da área comercial já, não precisa falar quantos anos, né, mas faz um bom tempo. Acho que uns 10 anos só. Nunca vi algo tão maravilhoso e abrangente quanto aqui, a gente tem aqui. Legal. Bom, mas vamos lá. Um elogio aí para o seu Francisco. Seu Francisco, a gente olha para o senhor, a gente fica feliz porque o senhor está sempre sorrindo. Mesmo com os lábios cerrados, a gente percebe que está sempre feliz. Gustavo nem precisa falar porque ele já mostra os dentes, né? Oh, bom, vamos lá. Seguinte, eu estou no projeto tem 2 meses e a pergunta que foi feita pela Dinha e depois a Luciana, né, se eu não me engano, comentou, é algo para mim assim, que tem que ficar bem pontual. Por quê? Eu tenho alguns pré-franqueados que poderiam estar trazendo pessoas, certo? São pessoas tão do bem que se eu tivesse o dinheiro, eu pagava a franquia, pelo menos a entrada, para eles pagarem depois. Mas não tenho também, sobrando por enquanto, né? E aí, essa colocação que elas fizeram foi muito interessante, porque, de repente, se eu passar para essa pessoa que ele vai perder o binário, mas que ele vai ganhar já das franquias que ele indicar, ele até faça a negociação, porque para ele é interessante, certo? Porque o binário só vem da venda que o cadastrado abaixo dele fizer. Tô certa? Vamos lá, vamos entender a sua pergunta novamente. Você perguntou se, só recapitulando, esse novo cadastrado, né, essa pessoa não tem... Um pré-cadastrado. Oi? É um pré-cadastro. Ele é um pré-cadastrado. Perfeito. E aí? Aí esse pré-cadastro vai cadastrar uma pessoa direta. Só que não dá para cadastrar nele porque é pré-cadastro, é isso, né? Isso. Beleza. Perfeito. Cadastro linkado a mim. Uhum. Depois eu faço a transferência. Uhum. Ele vai perder o binário. Vai. Certo? Mas o binário que ele vai perder é pouco perto do que ele vai conseguir agora para já fazer a franquia dele. Não, porque o que acontece? Ele perde o binário futuro daquela franquia também. Um exemplo, eu sou o seu pré-cadastro e eu quero cadastrar o Francisco. Só que você cadastra o Francisco para você, certo? Quando eu pagar a minha franquia, você passa para mim o Francisco, devolve. Só que eu só consigo pegar do Francisco unilevel. Tudo que o Francisco fizer de binário só vai para você, nunca vai ser para mim. O binário fica depois com a quem pessoa que foi cadastrada, entendeu? Então, eu posso ter o unilevel, mas o binário, que é, na minha visão, o maior bônus da Timol, esse só fica com você. Tá, mas aí, então, pelo que eu entendi, ele não vai perder o binário só do que ele cadastrar antes de eu transferir para ele o cadastrado dele. Ele vai perder para sempre. Para sempre, para sempre. Então, por isso que não é recomendado. Isso retorna o unilevel. O binário perde para sempre. Isso. É por isso que eu não recomendo fazer esse trabalho. Isso é uma coisa que lá na frente vai trazer um desconforto. Quando a pessoa entender direitinho, ela vai fazer a conta e ela vai te culpar. Vai falar assim, ó. Vai. Lá na frente, hoje você faz para ajudar, mas lá na frente ele vai falar, você passou a perna em mim. Não mas isso, mas... Que o momento hoje seja de ajuda, ela não vai lembrar se ajudou lá atrás. Ela fala, não, eu podia estar ganhando.
principalmente se essa pessoa se tornar, pensa, se torna lá um diamante 4 estrelas, black, pensa o binário que ela está gerando e que essa pessoa perdeu, né? Sim. A minha pergunta foi por causa disso, pelo seguinte, de repente, ficava, sei lá, 2 pessoas linkadas a mim, por enquanto, né? Ou uma só, porque aí ela recebe, né, o benefício, mas essa de ficar ligado até o fim, o binário realmente é um problema que futuramente vai gerar desconforto. Outra coisa, eu estou aqui correndo para poder ser líder, para poder ser distribuidora, né? E para poder ser líder de fechamento. E aí hoje, né? Acho que foi com o Sidney, é tanta coisa, né? Que eu vi lá que você pode ter 3 franquias e 5 combo mega para se tornar líder. Distribuidor. Ou você pode ter 4 cadastrados direto seu, que já você consegue ser distribuidor. É isso mesmo, né? Isso, vamos lá. Todos que começam no projeto, eles são consultores. Todo mundo passa pelo consultor. Para se tornar distribuidor, nós precisamos ou cadastrar 4 franquias diretas a nós viramos distribuidores, ou cadastrar 2 pessoas e vender 5 combos mega, ou 5 produtos com Silosimol mega. Feito isto, você se torna distribuidor também. Então, tem essas 2 formas, né? Tem uma terceira forma, que é você cadastrar 2 pessoas e uma dessas pessoas cadastrarem 2. Aí você também torna distribuidor. Distribuidora, no caso, né? Certo, então não está tão difícil, porque eu tenho 2 cadastradas e só falta os 5 Silosimol. Não, pega essa semana para fazer venda, então. Não, eu falei com o Ícaro também, né? Aí ele falou, olha, quando você vai comprar os combos, tem uma promoção. Me parece que você compra 5, o sexto já sai pelo preço de distribuidor e você ganha o 7º. Isso, promoção do 6 ganha 1, de vez em quando tem essa promoção, então pode ser uma boa também. Legal. E também eu gostei muito da explicação que teve, aí que você falou, Gustavo, do Silosimol, né, da curiosidade e tal, e que ele pode causar problemas de saúde se ele for rompido, mas o que mais eu gostei foi quando você falou que a água fica amarelada. Então, assim, tem como identificar o problema no vazamento pela qualidade visual na cor da água. Isso, mas para chegar num tom amarelado, essa água precisa estar em contato por algum tempo. Não é assim, entrou em contato com o imã, ficou. Não, isso aí vai levar coisa de 10 horas, 12 horas para começar a amarelar. Então, dá para ver dessa forma. Mas você sente o gosto, né? Você vai sentir um gosto amargo. Então, não precisa... Se chegou a ficar amarelado, já tem um problema, porque você não bebe água direito, porque você deu tempo suficiente para a água ficar amarela, então a pessoa não está bebendo água direito. Mas o paladar você sente também, tá? Sim, sim. Uma outra coisa interessante que eu acho que é até relevante, né, comentar aqui, que na aula do Sidney a gente comentou lá, eu até nem falei nada, hoje fiquei quieta, porque ouvi aí supriu minha necessidade. Mas é o seguinte, muitas vezes a gente no âmago de querer ajudar a pessoa, aconteceu comigo, né? De eu deixar projetos com a pessoa. E depois a pessoa falar, olha, eu não usei. Aí ontem, acho que antes de ontem, eu estava com a minha mãe. E a minha mãe é daquelas pessoas que, assim como eu fui um dia, inconscientemente não quer sair da doença, né? E a minha mãe tá lá com problema de dor. Aí ela perguntou o valor do projeto, eu falei quanto era, ela, mas é muito caro. Aí eu falei, mãe, caro foi eu ficar 22 anos doente, e a senhora sabe que eu fiquei doente, e eu só melhorei a doença quando eu entendi que eu precisava ficar bem, e eu aceitei. Aí ela, mas é verdade, você realmente estava muito doente e tal. Aí eu falei, então, mãe, pelo amor de Deus, eu fiz assim, pelo amor de Deus, o projeto eu dou para a senhora. Eu já dei outras coisas para a senhora. Só que eu não vou dar para a senhora não usar.
Porque se eu deixar e a senhora não usar, eu estou privando uma outra pessoa do benefício e que vai usar o projeto. Vim embora para casa e tinha o projeto no carro. E eu estou a 110 quilômetros da minha mãe. Gente, eu vim com o coração apertado. Mas tudo aquilo que a gente dá muito fácil, e eu já dei muita coisa na minha vida toda. Era um saque, eu me saqueava. Hoje, eu estou conseguindo fazer isso com a minha mãe. Comecei a aprender com a minha mãe, eu estou muito feliz. E eu achei que seria bom falar aqui, porque eu sei que tem muitas pessoas aqui de boa fé, como eu, que ama o ser humano, que quer ajudar. Até o cachorro a gente quer ajudar. Mas tem que ver se o dono vai usar a água para o cachorro, entendeu? Então, é só um acréscimo de conhecimento aqui para fortalecer vocês aí. Com certeza, muito obrigado, viu, Marlene? E realmente isso é bem válido mesmo, né? Às vezes a gente quer ajudar, mas se a pessoa não quer se ajudar, não tem como, né? E aí acaba nem bebendo água e nem tendo resultado. Mas perfeito, Marlene, muito obrigado por compartilhar conosco. Eu que agradeço vocês, viu? Obrigado. Obrigado. Vamos fazer aqui, eu vou ler rapidinho aqui as perguntas do chat. Pode ficar com a mãozinha levantada, pessoal, já eu passo para vocês. Deixa eu vir aqui agora um pouquinho para o chat, daqui a pouco eu venho. Vamos lá, Francisco? Eu pergunto, você responde, eu pergunto. Então vamos lá. Aqui você vai respondendo, Gustavo, tá? Pode fazer franquia para pagar no boleto sem precisar ter cartão de crédito? Pode. Simples demais. Você vai arrumar aí um fiador na própria Timol, geralmente seu patrocinador acaba sendo esse fiador, e você vai dar uma entrada e vai dividir o restante em 6 vezes no boleto. E aí, o que é importante falar aqui, gente, é que esse nome fiador causa assim, meu Deus, você fiador, e se essa pessoa não pagar? Então, você paga. Primeiro, você tem que acreditar na pessoa a quem você está dando a sua fiança. Tem que incentivar, você tem que participar, você não pode ir lá vender e ir embora, virar as costas, né? Além disso, a pessoa vai dar uma entrada e você vai ser responsável pelas 6 parcelas. Se durante o andamento dessas 6 parcelas, a pessoa deixar de pagar alguma, pagou uma, não pagou as outras 5, pagou 2, não pagou as outras 4, e assim por diante, e você tiver que assumir essas parcelas, ao final do pagamento, quando você assumir essas parcelas, essa franquia retorna para você. Então, na pior hipótese, se tudo der errado, você vai ficar com uma franquia para você por um custo bem menor do que uma franquia normal. Porque a pessoa já pagou a entrada e já pagou pelo menos 1 ou 2 parcelas, né? Então, na pior hipótese, você vai ficar com uma franquia a mais que depois você pode revender, você pode fazer um tripé, você pode utilizar de outra forma. Não tem risco nenhum. Ah, mas tem o risco de ter que desembolsar lá o valor. Tudo bem, mas você não perde. Porque, por exemplo, quando você é fiador de um aluguel, se o inquilino não paga, você vai pagar o aluguel e não vai morar na casa. Você vai só pagar o aluguel. Você vai perder aquele valor, né? Quando você é fiador de uma compra, de outra coisa, você paga a conta e não fica com a coisa. No caso da Timol, você fica com a franquia, se você for fiador. Então, assim, não tem risco, né? É uma coisa legal e vai muito de você investir também na pessoa com quem você está fiando. Isso também é para evitar de você só sair vendendo aí por vender e criar uma rede morta. Não crie uma rede morta, invista nos seus filhos, nos seus netos, né? Crie uma rede que vai te fazer retorno. É muito simples, a aprovação é em 5 minutos. Se a pessoa tiver o nome com restrições, o famoso nome sujo, não tem importância. Só se for um nome assim, dívidas acima de 5, 10 mil, aí eu não consigo passar. Mas a pessoa está ali desempregada, deve lá luz, telefone, água, é um montante ali que a gente sabe que muitos brasileiros estão devendo, eu consigo fazer a aprovação. O seu Carlos me autorizou, a gente consegue aprovar para a pessoa trabalhar. Com o que a pessoa ganha de brinde, né, de bônus, no fechamento da franquia, com mais o que o patrocinador ganha, já paga aí 3, 4 parcelas da
da franquia. Então, a franquia já fica paga na compra. Então, quem trabalha com timol sabe que é muito fácil conseguir pagar, né? Por isso que muita gente tem comprado em nome de terceiro, paga e depois transfere. É um caminho para se abrir rede, para facilitar a entrada das pessoas no projeto, ok? Perfeito, Francisco. Deixa eu ver outra pergunta aqui que me colocaram. Eu vou resumir a pergunta que a Lilian fez. Ela vai deixar, uma cliente dela vai viajar por 1 mês, não vai levar o Combomeg e vai deixar no filtro. Tem problema? Não, não tem problema. Você não precisa jogar água fora. Se você quiser ali ficar exposto ao sol, é bom jogar, né? Porque às vezes pode ter a formação de... aquele negocinho verde que eu esqueci o nome. Não, Limo, lodo, né? Limo, exatamente. Né? E o pessoal acha que formação de limo é uma coisa ruim. Não, gente, formação de limo é coisa boa. No dia que você estiver preso numa floresta, que você se perder no meio de uma floresta, é só você seguir aonde na pedra tem musgo, onde tem esse limo. Você vai seguindo isso, você vai chegar numa cachoeira. Então, a formação de limo é uma água de boa qualidade, tá? Mas se quiser fazer a limpeza, a troca, pode fazer, mas não tem problema não, tá bom? Deixa eu ver uma outra aqui. Ok, tá, peraí, só um minutinho. Bastante legal, turma, vocês estão começando bem, ó. Maria Geralda falou, tenho 5 franquias, é melhor eu ir para platina ou fazer tripé, tá? Já tenho 2 franquias ouro e a minha outra com meu CPF. Faço outra ouro em meu CPF ou faço upgrade na minha principal? Maria Geralda, acho que foi você que perguntou para explicar sobre o tripé, né? O tripé não tem como eu te explicar de uma forma muito rápida, tá? Não tem como eu detalhar isso para você aqui de bate-pronto, tá? Mas uma coisa aqui que eu te oriento. Se você vai fazer tripé, é muito importante que o teu líder de apoio ou algum líder que saiba como o tripé funciona, te orientar. E aqui é muito importante. Tripé é bom? É bom. Te paga dobrado? Te paga. Mas você tem que lembrar de 2 coisas. Primeira coisa, você está focado em vender franquia? Se você falar para mim, Gustavo, quero formar rede, estou focado em franquia, já vendi 3 franquias, já estou focando, vou cadastrar muita gente. Faz tripé. Agora você fala, não, eu quero vender só combo mega. Não tem por que fazer tripé. E além disso, o tripé que a gente fala é 2, 3 franquias ou mais, né? Por exemplo, a média geral tem 5. Você tem que entender que você tem que manter 5 FII ativos por mês. Você tem que manter as 5 franquias ativas para que o tripé compense. Porque se você fica inativo, não soma ponto para o binário, né? Então, o que acontece dentro disso? Não vai adiantar ter o tripé. Então, caso for fazer o tripé, você tem que lembrar. Vou fazer o tripé com 3, 5 franquias? Então, tem que manter essas 5 franquias ativas, essas 3 franquias ativas, tá bom? Mas vou trazer em outra, a Francisco anota esse ponto, porque o tripé tem que ser um treinamento inteirinho para explicar ele, não dá para explicar rapidinho. Mas eu espero, Maria Geralda, que essa explanação que eu passei aqui já possa ter te dado uma orientação, tá? Se você puder comentar no chat, eu te agradeço. Sandra pergunta sobre talassemia. Sim, ajuda na talassemia, tá? A água vai ajudar no processo aí de talassemia, sim, tá bom? Ace pergunta, há alguma coisa que pode atrapalhar o correto funcionamento do silocimol? Não, não há algo que atrapalhe. Como, por exemplo, ficar perto do micro-ondas ou de forno. Na verdade, o silocimol pode atrapalhar o micro-ondas e o forno. Não o forno e o micro-ondas pode atrapalhar o silocimol. Tá? Então, não tem problema não, viu, Reis? Pode colocar ali perto, mas não pode esquentar o seu silocimol. Não coloque seu silocimol no micro-ondas, não coloque seu silocimol no forno, não tenta esquentar o silocimol dentro de uma panela com água, tá? Isso não pode fazer, tá bom? Maria Geralda, posso colocar 2 TPH+ junto com o silocimol para aumentar seus nutrientes? Não. Você pode, mas não vai fazer efeito, porque não vai somar. Então, não, colocar 1 ou colocar 2 é a mesma coisa, tá bom, Maria Geralda? Não vai se somar, a mesma coisa o silocimol. Michele fala, pessoas que têm doenças crônicas relacionadas à dor e processos degenerativos, é indicado colocar 2 TPH+? Queria confirmar, não necessariamente. Na minha mente não, mas queria saber explicar por que sim, por que não. Porque não vai se somar, tá, Michele?
Porque a quantidade que um Tapega Mais já vai te passar, já é ótima. 2 Tapega Mais não vai fazer uma grande diferença para você falar, nossa, vai estar dobrado o negócio agora, o resultado é melhorado. Não. Então, continua com 1, tá? Não precisa colocar 2 e essa informação aí, ela é um pouco fora da curva, né? Não é uma informação tão exata assim, não. Não precisa colocar 2. Não precisa colocar 2 Tapega Mais, não precisa colocar 2 Silocimol. Josinete fala, se eu colocar o aparelho que magnetiza até 20 litros de água em, por exemplo, 2 litros de água, tem problema? Não, nenhum problema, Josinete. O importante é sempre esperar os 20 minutos, pelo menos. A Lúcia Guedes fala, sou nova ainda e gostaria de saber qual o volume máximo que o Mini Tapega Mais e o Silocimol é o maior. E ainda me sinto meio insegura com a divulgação do produto. Lúcia, o Silocimol Mini e o Tapega Mais Mini foi feito até 3 litros. E o Silocimol e o Tapega Mais Mega é até 20 litros, tá? A questão de você se sentir segura com a divulgação do produto é aproveitar treinamentos como esse, não, Francisco? Porque aquilo que está te deixando insegura, aquilo que não está te dando a confiança, você pergunta, né? Então, esse que é o ponto. Sandra fala, posso passar o cartão de outras pessoas? Pode. Anitta, Gustavo, eu posso colocar 2 Silocimol e um Tapega Mais junto? É a mesma coisa dos 2 Tapega Mais, né? Não precisa, um só é suficiente. Lembrando, magnetização não se soma, ou seja, eu posso colocar 10 Silocimol, é como se tivesse um na água ainda, tá? Deixa eu ver... Francisco, dá para fazer consignado para aposentado, para produto? Dá. Você Dá. faz? Ou indica Não, alguém? aí é um outro rapaz, tem que entrar em contato com a Maria e ela vai fazer todo o procedimento lá através da Maria. Maria que promove esse link aí entre eles. É um pouquinho burocrático, tá? Dá um trabalhinho, mas consegue. Perfeito. Tá? A Marinete falou, dá para enviar o filtro e o combo mega para a Inglaterra? Nós temos lá escritório em Portugal, e Portugal faz esse envio, mas tem custos, tá? Porque lá os impostos são pagos na retirada do produto. Então, não é igual aqui, que às vezes você passa sem pagar imposto, nem nada. Lá, vai para a alfândega, na alfândega é que eles estipulam o valor. Então, muitas vezes, a gente não consegue nem falar qual o valor que vai ser para retirar lá. A gente consegue cobrar o valor nosso e a pessoa recebe uma surpresa lá na hora de retirar. Perfeito. Outra pergunta aqui que o Fábio fez, tá? Aí agora eu já vou passar a pessoa que está com a mãozinha levantada, né? O pessoal demora para engatar, mas quando engata vem um monte de pergunta aqui, só. Espera aí que nós vai conseguir, viu, turma? Aguenta aí. Até meia-noite tem dia. Cadê? Peraí, eu parei no Fábio. Fábio, eu gostaria só de confirmar, o cadastro de novo franqueado pode ser parcelado no boleto? Pode sim. É o que mais acontece. Então, dá para parcelar no boleto sim. Anitta, quem compra franquia ouro ganha um combo mega e um mini, ou ganha 2 mega e um mini. Então, Anitta, quando você vende uma franquia ouro, você, por vender essa franquia ouro, recebe 2 combos mega e um combo mini. E quem está comprando a franquia ouro recebe um combo mega e um combo mini, tá? Diferente é que quem vende ganha 2 mega e quem compra ganha 1 mega, tá bom? Deixa eu passar aqui agora o pessoal que está com a mãozinha levantada, já volto com vocês aqui no chat, tá? José Conceição, como é que você está? Você está bom demais? Bom dia. Bom dia. Bom dia. Então, eu tenho duas perguntas aqui para me fazer, né? Relacionado aí às franquias. Vou fazer uma de cada vez para ficar separado. Quer dizer, a primeira até já foi respondida aí, que é no caso com relação à venda no boleto, né? Se a pessoa, mesmo se ela tiver alguma dívida no nome, mas é capaz, isso aí já foi respondida, né? Aí surgiu uma outra também relacionada a essa mesma, é o seguinte, que falou sobre uma entrada. Então, primeiro eu gostaria de saber, assim, quanto por cento precisa dar de entrada para que possa parcelar o restante no boleto? É 30%. Então, no caso da franquia ouro, é 1.400 de entrada, mais 6 parcelas de 480. No caso da franquia prata, é R$ 800 de entrada, mais 6 parcelas de 315.
Esse é o valor mínimo. Se quiser dar uma entrada maior, pode. E aí diminui o valor das prestações. Ok. E agora uma outra pergunta. No caso, uma vez que a gente parcela ela, aí uma franquia ouro, a gente tem, vende uma franquia ouro, tem uma bonificação de R$700. Como ela é parcelado, no caso, essa bonificação, ela cai de uma só vez ou ela cai parcelada também? Não, as bonificações continuam igual, por isso que a entrada é de 30%. O mínimo é 30%, já para manter as bonificações todas normais. O procedimento é igual, só muda realmente a questão do parcelamento. Mas para quem vendeu, vai receber da mesma forma, tudo igualzinho, como se fosse à vista. Ok, e aí só uma última, então, no caso assim, porque eu tenho um ciclo de amizades de pessoas que eu conheço e confio muito, realmente são pessoas humildes, mas que são pessoas confiáveis, pessoas trabalhadoras e pessoas que realmente necessitam de um trabalho, precisam de uma oportunidade. Sim. E uma oportunidade como aqui a da Timol é algo fantástico, né? Exato. Então, assim, esse sistema aí da franquia, no caso do boleto, ele vai ser de grande ajuda, com certeza, embora tenha essa entrada aí, mas vai ser de grande ajuda, né? Sim. E aí a gente vai trabalhar aqui, no caso, essa possibilidade. Aí, assim, só para finalizar, a aprovação demora muito tempo para aprovar assim, tendo já, aí no caso, o fiador, ela demora muito tempo para aprovar ou não? Não, veja só, você vai me mandar no meu WhatsApp RG, CPF, comprovante de residência do novo, do pré-cadastrado, certo? E o RG do fiador. É 3 minutos a análise. Eu já te devolvo, se for positivo, eu já te devolvo um número de autorização, você entra em contato com a sua atendente da Timol, 15 minutos está liberado. Ok, muito obrigado, foi bem respondido aí. E agora vamos para cima, então. Vamos lá, vamos correr. Eu falando aqui, estava mutado. Perfeito, José, obrigado, viu? Obrigado pela pergunta e com certeza ajudou muitas pessoas aqui. Só respondendo a questão da Terezinha rapidinho, né? O consignado não é que a pessoa está comprando uma franquia consignada, né? É que ela está fazendo um empréstimo meio consignado para pagar a sua franquia. É importante a gente entender isso, que não é necessariamente lá para o aposentado, não vai estar parecendo que a Timol consignou uma franquia, não. É um empréstimo consignado, não, Francisco? Isso. A Timol não muda nada para a Timol. A Timol recebe à vista, né? Isso. Ela só faz um empréstimo consignado. Isso, tá? Vamos passar agora para a Rosimeire. Ô, Rosimeire, bom dia, tudo bem? Como é que você está? Tudo jóia? Rosimeire, ativa essa voz aí, mulher. Cadê? Não, é a voz, espera aí. Aí você sumiu, ué. Cadê sorriso bonito de novo? Cadê ele? É o outro. Rosimeire? Aí, oi, Rosimeire, ativa a câmera agora. Você sumiu para nós. Ih, peraí que eu me atrapalhei aqui, rapidinho. Não, fica tranquilo, não tem problema não. Aê, Rosimeire, agora vai. Aê, bom dia. Tudo bom? Tudo bem, é um prazer sempre assistir suas lives, que cada dia mais eu estou aprendendo. E eu amo aprender com você, porque você nos faz entender de uma forma simples. O complicado, o difícil se torna simples, fácil de se entender. Aí minha pergunta é a seguinte: eu estou com 4 pessoas para a franquia Ouro. Meu líder, ele queria porque eu não concordei muito com a forma dele agir, até por conta do que eu venho aprendendo na Timol. Está ouvindo, Gustavo? Estou ouvindo, pode falar. Por exemplo, 2 desses que quer se franquear são parentes, porém moram em lugares diferentes. Aí ele quer que um fique abaixo de mim e o outro fique abaixo do parente. Está correto isso? Se é parente, um indicando o outro, ué. Se é um indicando o outro, eu sempre prezo pela indicação, né? Vamos supor, o Francisco é meu parente de outra cidade. Só que você conversou só comigo. E aí depois eu falei do Francisco. Então, meio que é eu que indiquei o Francisco. Agora, se você individualmente falou com cada um,
Você pode cadastrar os 2 direto a você. Mas, num quesito futuro de crescimento de equipe, talvez seja melhor cadastrar o parente um direto do outro. Como? Se, por exemplo, se você está pensando num crescimento futuro, para um bom relacionamento, para um ambiente salutar, o ideal é que o parente seja direto do parente, né? Mas você pode cadastrar os 2 direto a você também, só que lá na frente, às vezes, pode dar um probleminha de parenteada aí, né? De família, né? Às vezes você pode acabar matando os 2 no sistema por causa disso. Né? Sim. Mas então, os demais, no caso, os outros 2 são pessoas diferentes. Não, aí esses outros 2 você cadastra direto a você. O que eu não recomendo é você cadastrar pessoas para os outros. Você tem um contato lá e vai lá e cadastra para outra pessoa. Não, isso não. Mas como é parente, pode ser. Mas o que você contata tem que ser direto seu mesmo. Sabe por quê? Porque o meu líder, ele tá, é como assim, ele não tá assim, agindo dessa forma, para que todos sejam diretos meus. É como fosse assim, me cortando, sabe? Entendi. Então, não está deixando você conversar ali, né? Está te boicotando um pouquinho? É isso. Eu falo assim, nos termos, eu consegui 4 pessoas, são diretas, não é isso? Isso. Aí, no caso, eu tenho esses ganhos, não é assim? Isso. Aí, o que ele faz? Ele não quer muito bem assim. Tipo assim, como você falou aí, né? Foi na questão dos parentes. Eu convidei os 2, pessoas diferentes, todos os 2 foram contatos meus. Convidei um, depois eu acabei convidando o outro. E os 2 assistiram. Aí os 2 se interessou, então ele queria que fizesse isso. Um ficava abaixo de mim e o outro parente abaixo do outro. Mais ou menos vai muito do pensamento de como que você vê no futuro, né? Então, para um pensamento de crescimento, o ideal é que o parente seja direto parente, né? Mas você pode cadastrar os 2 diretos a você, mas isso é uma coisa de análise, por isso que eu não posso tomar uma decisão assim para te falar. Mas o que eu faria, né? Assim como o Francisco também faria, é exatamente cadastrar um parente direto do parente, né? Entendi. Para poder, no caso, ajudar eles e também até na formação deles, né? Isso, aí eles vão fazer um trabalho junto, e não um trabalho de competição entre eles, entendeu? Entendi. Ok. Tá bom? Tá bom, Gustavo. Obrigada, viu? Por nada. Obrigado eu, viu, Rosimeire? Obrigado pela pergunta. Qualquer coisa, pode levantar a mãozinha de novo. Vamos lá agora. Vamos lá, Francisco. Fiz uma perguntinha que chegou aqui no WhatsApp. Vamos lá. A pessoa vendeu um combo mega para um restaurante, só que o filtro deles lá é de 40 litros. E aí, o que fazer? Então... Tá, eu entendi a pergunta, mas essa pergunta tem que ter um pouquinho de cuidado para responder, porque senão tem entendimento dúbio, tá? Vai magnetizar? Vai. Poder magnetizar esses 40 litros? Vai conseguir magnetizar sim, tá? Porém, você vai ter que esperar um tempo. O problema do magnetizar acima da capacidade é o excesso de água que está saindo, entendeu? Se a vazão é muito alta, não vai ter como magnetizar. Não tem como. Você precisa deixar o produto agir ali na água, né? Então, a gente pode entender que vai magnetizar? Vai, mas vai ter que deixar um tempo. Só que como é o filtro de 40 litros, eu imagino que a vazão seja alta. Então, pode ser que o resultado não venha a acontecer. Por quê? Alta vazão, não dá um tempo para magnetizar, por consequência disso, o resultado pode se demorar a acontecer. Ou seja, quem chega no restaurante primeiro do dia para a noite vai tomar uma água que vai ter benefício. Agora, aquele que está chegando à noite com o dia inteiro rolando, talvez esse já não vai ter tanto benefício. Deu para entender, Francisco? Perfeito. Perfeito? Então, legal essa pessoa aí que perguntou no WhatsApp, tá? Deixa eu passar para a Miriam, pessoal do chat, eu volto para vocês, tá? Oi, Miriam, como é que você está? Bom dia, tudo bem? Bom dia para todos aí. Bom dia, Gustavo. Bom dia.
Francisco. A minha dúvida seria com relação aos pontos do binário, né? Parece que eu vi escrito lá, não sei se eu entendi direito, que aos 6 meses, a pontuação, você ganha os prêmios, no caso, até a pontuação atingida aos 6 meses. E aí, após os 6 meses, zera ou simplesmente você espera mais um tempo para ganhar os prêmios? Perfeito, excelente sua pergunta, viu, Miriam? Vamos lá. Uma coisa é pontuação de binário, outra coisa é pontuação de premiação, né? Os dois não são a mesma coisa. A pontuação que eu tenho no binário, ela não expira, né? Ela continua lá, vai somando conforme você está ativo. E precisa estar ativo para essa pontuação continuar lá, né? Agora, a pontuação de premiação é pontuação de unilevel, que a gente costuma dizer. Aí é a pontuação do unilevel que expira cada 6 meses. Então, o que você vê no seu binário não é a pontuação que você tem para prêmio. Para ver a pontuação que você tem para prêmio, é no seu resumo financeiro, onde tem pontuação de unilevel. Aí essa pontuação, sim, é de 6 em 6 meses. Mas esses 6 meses são 6 meses corridos. Então, por exemplo, nós estamos no mês de maio, certo? O sistema Timol está somando a pontuação que você fez em abril, março, fevereiro, janeiro, dezembro, novembro, tá? Essas são as 6. Quando nós entrarmos no mês de junho, você perde a pontuação de novembro, só que entra a pontuação de maio. Então, são 6 meses corridos, mas é com unilevel, não tem nada a ver com binário. Entendi. Agora eu entendi. Beleza, obrigado. Então, viu? Por nada, qualquer coisa estamos à disposição. Obrigado pela pergunta. Agora vamos lá, deixa eu passar para outra pessoa aqui. Pessoal que está no chat, já que nós chega aí, tá? Oi, Ana, bom dia. Ana Portulês, não sei se eu falei seu nome certinho, mas a Ana tem certeza que eu falei certinho, né? Tudo bem? Bom dia. Tá certo, bom dia. Olha, eu sou uma das primeiras cadastradas, né, aqui na Inglaterra. E eu gostaria de perguntar, né, porque eu, por acaso, tenho conseguido vender alguns combos, mas, infelizmente, tem tido pessoas interessadas em fazer franquia, mas, no momento, não estão preparadas. E eu queria saber se há alguma outra maneira de tornar distribuidora ou não, sem as franquias. Porque, por acaso, tenho vendido muitos combos, mas não tem sido fácil fazer a franquia no momento. Francisco? Pelo que eu entendi, você quer se tornar distribuidora sem ter cadastrados diretos, é isso? Não, sim, ela quer vender... possível. Isso. Tem vendido vários combos, mas não tem conseguido fazer franquias ainda. Estou há 2 meses já. Aí eu acredito que não tenha jeito, né, Gustavo? Porque ela tem que ter pelo menos 2 diretos. Sem franquia, não tem como a pessoa vender, né? Não tem como a pessoa trabalhar sem ter uma franquia. Não sei se é essa a sua pergunta, né? A questão dela é a seguinte, Gustavo. Ela consegue vender os combos lá. Ela vende bastante combo. Mas ela não consegue cadastrar diretos para ela. Ela não consegue vender franquias lá. Porque as pessoas ela não consegue se tornar distribuidora. Então, a pergunta é o seguinte: eu consigo me tornar distribuidora sem vender franquias? Não. Aí não. Aí não consegue. Aí não consegue. Vai ter que vender pelo menos 2, né? Pode ser 2 bronze, né? Mas fora do Brasil não tem bronze. Pode ser 2 prata, no caso, né? Mas para se tornar distribuidora não teria como, só com vendas. Pelo menos 2 diretos. Então, 2 franquias. Sim, uma coisa também que eu queria pedir, não é? Porque, assim como vocês têm falado dos pontos e também dos brindes das franquias, que era muito bom vocês deixarem bem claro para a internacional, porque muitas das vezes, quando nós convidamos pessoas para vir assistir a live, é toda baseada no Brasil, que foi o meu caso. E então, quando eu ouvi falar das franquias, ouvi falar dos bônus, dos brindes e disso tudo, mas depois vim saber que, afinal, não se aplica, muitas das coisas não se aplica à franquia internacional. E depois, para não acabar para as pessoas não ficarem desanimadas ou acharem que foram enganadas, eu acho que era muito bom porem bem claro o que é para internacional e o que é para o Brasil. Perfeito. Não pode deixar que eu vou pegar essa sugestão aqui, vou passar para o Francisco ali para estar conversando aí, Francisco.
Mas precisa mesmo, porque acaba com esse trabalho internacional, acaba confundindo mesmo. Você está certa nesse questionamento, viu, Ana? Pode deixar que a gente vai buscar fazer alguma coisa nesse sentido, sim. Tá bom? Tá, obrigada. A última pergunta era só sobre o consumo da água, né? Eu tenho uma pessoa que já está no projeto há quase 3 semanas, e há 2 dias atrás ligou para mim a dizer que estava com muita dor de barriga e parou de tomar água, porque a dor de barriga estava insuportável. Há alguma possibilidade de ser a água que está a causar isso? Então, isso que acontece é o que aqui a gente chama de crise curativa. Não que a pessoa vai curar, longe disso. Mas é que quando a pessoa começa a beber uma água de qualidade, ela vai fazendo um detox, né, do seu organismo. Então, no primeiro mês, né, principalmente nos primeiros 20 dias, é normal a pessoa ter uma diarreia, ter um formigamento, uma dor de cabeça, subir pressão e descer pressão rapidamente. Por quê? Porque a água está fazendo o trabalho dela dentro do organismo. Quando é muito forte, é recomendado que se diminua a quantidade de água, mas não pare. Diminua e conforme vai melhorando, aí você sobe de novo a quantidade de água ideal. Tá? Então isso pode acontecer sim, viu, Ana? Mas se tiver a ponto dela não sair mais do banheiro, você fala, ó, para tomar um pouquinho d'água, diminui um pouquinho, aí depois, quando normalizar, você sobe de novo para tomar bastante. Tá bom? Obrigada. Tá. Obrigado eu, Ana. Obrigado pela pergunta, tá? Show de bola. Deixa eu passar aqui para a Ieda e já vou responder o pessoal do chat. Oi, Ieda, bom dia, tudo bem? Como é que você está, Ieda? Bom dia, Gustavo. Bom dia para todos. Bom dia! Tudo bom, Ieda? Tudo bom. Minha pergunta... Ó, Gustavo, minha pergunta é o seguinte. Eu tenho uma pessoa em Portugal que ela quer comprar a franquia. Parabéns. Só que lá em Portugal não divide, né? Uhum. Então, eu queria saber se ela pode comprar a franquia no Brasil, dividir, e ela vender os produtos em Portugal e pegar no escritório de lá. Aí o Francisco que vai responder essa para nós. Não, isso tem que ficar bem claro o seguinte. No país que ela compra, ficam as regras do país onde ela comprou. Então, se ela comprar no Brasil, a franquia dela é brasileira. Aí, ela vai comprar os produtos no Brasil e ela vai ter que pagar os custos da exportação para lá. Ela não consegue retirar no escritório de lá. Ela até pode retirar no escritório de lá, mas com os custos de exportação. Então, fica caro, não compensa fazer dessa forma. Entende? A Ieda travou? Travou, Ieda. Ieda? Ô, Ieda do céu, você caiu, Ieda? Levanta. Cadê essa Ieda? Ih, a Ieda caiu, hein? A Ieda caiu. Mas respondido já a pergunta, tá? Vou dar como respondida aqui, tá, Francisco? Ok. Para que a gente possa estar evoluindo aqui. Vamos lá, seu Francisco. Espera aí, né? Eu tenho que pedir para o senhor ativar o som, né? Vai lá, mestre. Não é pergunta, é uma sugestão. Até duas. Evitar problema de transtorno na troca do silbucibol. É interessante, quando nós vendermos o silbucibol, preencher. Onde se aparece aqui para baixo. Aí, ó. Aqui. Esse trem é muito bom. É importante, porque a primeira via vai para a fábrica, a segunda via para o comprador e a terceira via fica no talão. Se por acaso o cliente perder o certificado de garantia, está garantido lá na fábrica. E é interessante também de anotar o código de rastreamento nesse formulário, porque fica uma garantia de saber onde está e quem recebeu. Uma sugestão, acho que é válida. A outra sugestão das pessoas que querem comprar e não tem no momento, vende uma franquia bronze. A pessoa diz, mas eu não tenho... Não, vende uma franquia, dá uma franquia bronze para essa pessoa, ela vai começar a trabalhar e vai ter o retorno depois. E a pessoa, o que acontece ali? A despesa que ele vai ter é no máximo de R$70. Porque ele vai receber um combo mega. Então, o que ele faz ali? Ele compra o Hyperminer
371, dá R$ 390, coloca o combo que ele recebe, ele vende por 1.680. Então, ele já recupera a diferença que tem. Dá um pouco de trabalho, mas a gente está favorecendo uma pessoa, essa pessoa pode ser útil no futuro. Era isso, obrigado. Desculpe, gente, tá? Não, imagina, seu Francisco. Perfeito, excelente colocação. Muito obrigado. Ó, vou colocar aqui para a Jaciane. Jaciane, você consegue ativar seu som? Daí eu vou responder o pessoal do chat. Ó, aqui já é 10h45, né, Francisco? Eu aqui, se deixar, vou até meio-dia, né? Não sei como é que tá o tempo aí seu, mas você me avisa. Pode... Oi, Jaciane, bom dia, tudo bem? Bom dia, Gustavo, tudo bom? Bom dia, tudo bom. Ô, Gustavo, me ajuda aqui. Ajuda. Eu tenho observado, já entrei um pouco tarde, porque eu estava na rua, mas eu tenho acompanhado até agora, a maioria dos questionamentos são feitos em torno de franquias, né, do próprio projeto com relação ao trabalho, né, do sistema de Timol. E a minha pergunta é com relação aos efeitos, né? Eu até participei já de outras lives com terapeutas, tentando, né, ver se alguém me respondia o meu questionamento, mas não tive a oportunidade de falar, né? Muita gente querendo saber também. Mas, então, eu queria que você, de repente, com todo o seu conhecimento a respeito do projeto, possa me ajudar nisso. O caso um pouco mais de ano que estou na Timol, e quando eu entrei, a gente entra com aquela gana, né, que, vou salvar o mundo. Vou levar o projeto para todo mundo que conhece vai confiar, vai acreditar, vai aderir, e vai se livrar de todas as suas mazelas. E depois a gente vai vendo que não é bem por aí, né? Que não é bem assim que as coisas acontecem. Muita gente desconfiança para a gente, né? As pessoas que acreditam na gente, tudo, é capaz de vender fiado sem ter nem nada para poder acreditar que vai ter o retorno. Porém, quando o assunto é Timol, as pessoas já ficam cheias de dedo. E aí, teve um tio que ele tem vários problemas de saúde, mas o que mais está denegrindo mesmo, né, a questão da saúde, é a diabetes que ele tem, que ficava sempre muito alto. E aí, quando eu falo do projeto, ele acreditou que realmente fosse poder ajudá-lo. De imediato, ele já pediu. Foi meu cliente. E aí, começou a usar, ele e a minha tia, né? Por usando. Ela tem pressão alta, nunca... A pressão dela, ela usa dois remédios por dia, nunca ficou menos de 13,8, né? É sempre nessa faixa. E aí, um dia, caiu, né? Ficou 9,8. Ela ficou assustada com o socorro. Aí, lá, o médico falou que devia ser... Os remédios estavam muito altos, então ia dar uma controladinha. Tirou um e vamos ver. Aí, tá. Depois, começou a assistir de novo. Aí, o médico voltou com 2 medicamentos outra vez. Aí, ela continua lá. Mas ela tirou a água, né? Quando a pressão começou a cair demais, ela tirou a água. Aí ela voltou com os remédios, com a água e com o remédio, mas ela fica sempre naquela coisa de ficar observando como é que... Ok. Aí ela disse que se dores de um lado, né? Tipo joelho, ombro, pé. Uns 3 meses depois que começou a utilizar a água, começou a sentir dor do outro lado também, né? Não mais só de um lado, mas além de não ter ficado boa, do outro começou a agir. Aí eu expliquei o processo de cura, de processo curativo, né? Não, tudo bem, ok, vou voltar a tomar água. Ok, tá lá tomando água. Aí quando foi agora, este mês já faz que eles estão usando. O diabetes do meu tio nunca controlou, sabe? Sempre deu uma ida, mas nunca controlou. E o que aconteceu já mais ou menos um mês, ele toma muita água, né? Ele tomava mesmo. E aí, com a ideia de que o projeto de saúde, no meio da água, é o que vai dar a ele condições melhores de saúde, então ele tem tomado mais ainda, né? Tem explicado a questão da água. Estava tomando quase 1 litro em jejum. E o dia inteiro tomando bastante água. E a gente expectativa. Outros parentes, quando eu falei,
ficaram meio cismados, mas aí quando souberam que ele já tinha adquirido, né, alguns me falaram, não, vamos fazer o seguinte, já que ele já está usando, a gente vai esperar os resultados dele. Se eles tiverem bons resultados, a gente também. E aí estão lá 1 ano, todo mundo olhando e não vendo grandes melhoras, né? E agora, mais ou menos 1 mês atrás, o meu tio começou a passar mal no hospital e chegou lá, depois de fazer alguns exames e tal, o médico disse que ele estava com a próstata inflamada, ele está retendo líquido, não estava urinando, teve que colocar uma sonda nele, né? Então, ele está com mais ou menos 1 mês usando uma sonda, todo mundo, né, olhando com maus olhos para a água, que o que está causando é isso, ou que ela não está ajudando é coisa nenhuma, que se ajudar mesmo esse período todinho já teria ajudado, então foi uma perda de dinheiro, e aí você já, né, todo o restante da família olha para mim com aquele olhar de, no mínimo, se você se tornou picareta, você está acreditando em uma coisa que não tem fundamento. Aí eu queria de você me dizer algum pouco, né, para eu justificar, porque a gente fica sem saber o que fazer. Eu continuo acreditando no projeto, mas eu realmente sei o que aconteceu, né? Por que ele está retendo líquido? Por que inflamou ele ter reduzido, né? Isso. Aí tem alguns pontos que são válidos para a gente entender. Você comentou vários pontos, né, Jaciane? Então, tem que passar por todos eles. Você comentou da sua tia, do seu tio, que não tinha, apareceu, parou de tomar remédio, aumentou remédio. É por isso que eu sempre oriento que todos têm que fazer um acompanhamento médico. Quando se tem uma pessoa que passa por vamos dizer assim, está usando um remédio regularmente, você tem que estar sempre acompanhando, né? Por quê? A gente tem que entender que o silocimol não é o que a gente ingere. A gente não ingere o silocimol, a gente não insere o silocimol, a gente não come o silocimol. A gente bebe a água tratada por ele, né? O que acontece nesses casos? O que acontece é o seguinte, a água, ela funciona como veículo, né? E como assim funciona como veículo? O silocimol, ele potencializa, basicamente, o efeito do remédio. Você sabia? Por que ele potencializa o efeito do remédio? Pelo simples fato de que é o melhor o veículo que entrega esse remédio para o organismo. Entendeu? Então, é por isso que, às vezes, as pessoas diminuem a questão de tomar remédio. Porque o silocimol é um produto que vai melhorar a absorção do remédio. Mas um ponto importante, nós não prometemos e muito menos podemos dizer que você vai parar de tomar remédio. Não, longe disso. Mas com acompanhamento pode diminuir. É por isso que, no caso da sua tia, aconteceu isso. Agora, tanto no caso do seu tio quanto da sua tia, tem um ponto que é importante ser dito, que é o seguinte, não tinha e veio a ter, né? Não tinha nada, veio a ter essa retenção, veio a ter essa questão do líquido acumulado, veio a ter a questão da próstata, e isso é um ponto importante. Eu sempre digo para todos os clientes meus que o prazo para começar a ter benefícios são em torno de 90 dias, né? Só depois de 90 dias que você começa a ter resultado. Por quê? Porque por mais que a gente vê que pessoas têm resultado num copo d'água, né? 1 semana, 15 dias, organismo é organismo. E existem muitas diferenças dentro deles. Então, eu sempre falo 90 dias. E com base nisso, é entender que o silocimol não é um produto só para diminuir a enfermidade, mas ele é um produto que, quando magnetiza a água, você bebendo essa água pode mostrar uma enfermidade que estava oculta. E esse é um dos maiores benefícios que o silocimol tem. O silocimol ele ajuda a tratar, mas ele também ajuda a mostrar. Talvez, Jaciane, é basicamente o que aconteceu com o meu sogro, né? O meu sogro ele não sabia, mas ele tinha câncer do intestino, né? E ele ficou bebendo da água, de repente, depois de um tempo, ele começou a ter algumas crises, e o médico falou, poxa, você está com câncer no intestino há muitos anos. Só que quem conhece câncer no intestino sabe, câncer no intestino para uma pessoa recuperar é 1 em 1 milhão, né? É um negócio muito difícil. Só que o que viu? Que a água estagnou aquele câncer quando ele passou a beber da água. Da mesma forma com que mostrou outras enfermidades para ele, que ele tinha, que começou a entregar para ele ali aquelas enfermidades. Ou seja, o que eu quero dizer com isso
é que, às vezes, esse seu tio ele já tinha algum problema, só que ainda estava meio oculto, é um problema que ainda não tinha, de certa forma, aflorado, a ponto de chegar, porque quando você sente a dor, é porque já está há muito tempo. É igual quando você sente sede. Quando você sente sede, teu corpo já está urrando para beber água, né? O que eu quero dizer com isso é que a água ela pode ser também um canalizador para mostrar uma enfermidade, tá? Então pode ser isso que pode ter acontecido com seu tio e a mesma coisa com a sua tia, mas um ponto importante, e aí é válido. Se eu estou bebendo da água e está tendo a retenção de líquido, eu tenho que observar duas coisas. Primeira coisa, o quanto de água que eu estou bebendo, e aí eu tenho que ver a questão se é uma água de filtro ou se é uma água de torneira, mas se há essa retenção de líquido, eu preciso observar se talvez o xilocimol não esteja com algum defeito, ou se ele foi deixado cair, né? Porque isso pode afetar o tratamento dele. Se você deixa o teu xilocimol cair, se você tenta abrir, se você tenta fazer qualquer coisa, você desorienta as moléculas lá dentro. E aí gera o problema. É por isso que você não pode ficar batendo o xilocimol. O xilocimol não é um produto para você brincar de jogar ou de derrubar da mesa, assim, né? Então, ele é um produto que ele é orientado. Se você pega uma moedinha, passa do lado do xilocimol, você vai ver que uma parte atrai mais, outra menos, uma mais, outra menos, porque é orientado ali dentro. Como eu já disse nesse treinamento, ele é feito de forma manual. E com isso, se eu fico deixando ele cair, se eu derrubo ele, se eu fico batendo ele, ele perde essa orientação. Perdeu essa orientação, o resultado não vai acontecer. Então, talvez ele pode ter deixado cair o xilocimol de uma altura muito alta. É uma coisa que você pode estar vendo junto com o seu líder, sua líder de apoio, ou até mesmo com a sua atendente de mal, para ver se tem algum defeito no produto, se deixou cair alguma coisa. Porque retenção de líquido não é algo que é para acontecer com os da água, né? Talvez possa ter sido esse o ponto para a gente observar, Jaciane. Aí é um caso para a gente observar mais de perto, né? Para saber o que pode ter acontecido nesse caso. Consegui te responder nesse ponto? Conseguiu. Mas aí como é que faz para a gente saber, Gustavo, se está com o xilocimol? Perfeito. Como que você pode saber? Eu costumo dizer sempre fazer o teste do paladar, né? Você vai fazer o seguinte, você tem limão aí na sua casa? Aqui tenho. Aí tem. Acredito. Faz o seguinte, ó. Corta uma fatiazinha de limão, tá? Fatiazinha. Fatia assim. Corta 2 fatias. Pega essa fatia, bota em cima do xilocimol e o outro limão você deixa meio longe, no outro cômodo de casa. Espera 1 hora. Depois vai lá e chupa esse limão. Aí o certo é que esse limão perca um pouco da sua acidez, tá? Não fique tão aquele, sabe aquele que você faz quando você chupa o limão? Então, basicamente, não é para acontecer isso. Se acontecer, talvez deve ter um problema de xilocimol. A mesma coisa é o paladar de água. Eu gosto de fazer esses dois. Que é você pegar 2 copos de água do filtro, né? Sem magnetizar. 2 copos de água normal, coloca o xilocimol dentro de um copo. E o outro copo você deixa longe. Espera ali meia hora, 1 hora, dá um tempinho. Depois, bebe e saboreia. Faz o bochecho, né? É o jeito certo de beber água. Então, você faz e sente. Se não sentiu diferença nenhuma, aí talvez pode ter um problema dentro do xilocimol. Aí o problema pode ser lá. Tá? Você pode fazer esses 2 testes para ver se funciona, ver se está funcionando mesmo, se aconteceu alguma coisa com ele. Mas retenção de líquido não é para acontecer. Alguma coisa tem de errado aí. Retenção de líquido não... O problema você viu que eu não falei do problema da próstata, porque pode ser que já tinha, né? O xilocimol mostrou, mas a retenção de líquido é um ponto que daí requer um acompanhamento mais próximo. Isso não tem como acontecer, porque a água ela fica mais leve. A água que retém líquido é uma água pesada, aquela água que você toma e faz choque no estômago, né? Eu tomei a copo d'água e faz choque. Sabe aquela água que não desce? Aquela água que desce quadrado, não desce redondo? Então, mais ou menos é isso. Pode fazer o suco do limão, espremer assim o xilocimol lá dentro? Não, aí não. Aí não, tem que ser a fatia mesmo do limão, né? Aí você corta a fatia mesmo. Entendi. Tá bom? Então, obrigada. Por nada, isso, vai lá, depois você conta para nós aí, conta para o seu líder, para a sua líder, para a gente ver essa questão aí, tá bom? Ok, então, Valeu obrigada. demais. Obrigado, viu?
Deixa eu abaixar a mão. Ô, Francisco, como é que está seu tempo aí? Eu não sei, porque agora o pessoal engrenou bastante aqui. Como é que você quer fazer, meu amigo? Eu, por mim, fica até meia-noite. Não, eu só estou preocupado com a liberação aqui da plataforma, né? Para os treinamentos aí. Não, perfeito. Eu te atendo aqui, estou para te dar a seguinte sugestão. Vamos lá. As mãozinhas estão levantadas. E aí, o que está no chat aqui, eu estou colocando o meu telefone, deixando à disposição, e o pessoal vai entrar em contato comigo e eu vou responder aí o restante das dúvidas que apareceram. Perfeito. Tá? Perfeito, então. Então, Francisco, coordena aí. Beleza, então. Pode, claro. Estou aqui à sua disposição, meu amigo. Então, vamos lá. O que nós vamos fazer? Vai chamar as mãozinhas primeiro? Vamos chamar as mãozinhas. Tá até a Irinilce aqui. Né? Perfeito. Isso? É Irinilce, isso. Então, vamos lá. Vamos responder as mãozinhas aqui. Vamos lá, Marley. Bom, deixa eu ver se eu consigo ajudar a Ana da Espanha. Ela comentou que ela tem facilidade de vender os combos, mas ela não tem facilidade de cadastrar. Vejam se eu posso ajudar com o que aconteceu aqui. Ela, já que tem facilidade de cadastrar, ela poderia fazer o tripé. 2 franquias para ela. Ela vai receber o produto da franquia mais o brinde do cadastro. Vende os produtos, já que ela tem facilidade. E ela vai ser uma distribuidora. Lá na Espanha, pode fazer isso? Pode, normal. O sistema funciona igual, né? Então, pode ser feito o tripé também. Será que ela está aí ainda? Deve estar. Não sei se ela ainda está, mas tá sim. Tá ouvindo aqui. Tá com a câmera fechada, mas está por aqui. Então, pode ser feito esse tripé mesmo. E aí, nesse caso, o tripé, para ser distribuidor, teria que ser 2 franquias ouro ou poderia ser uma franquia menor? Pode ser uma franquia menor, não tem problema não. Então eu acho que... Pode ser a prata, porque ela não tem mãos, né? Lá pode ser a prata. Isso. Então já vai resolver a situação dela, ela vai poder ser distribuidora. Exatamente. Show de bola, Marley. Bem colocado esse ponto. Legal. Show. Pessoal, o Francisco falou que quem está colocando dúvidas aqui, o Francisco falou que vai disponibilizar o contato dele. Ó, deixa eu bater nas costinhas aqui que eu engasguei, né? Então, o Francisco vai estar colocando o contato dele aqui no chat para vocês fazerem as perguntas também direto a ele, tá? E daí ele vai junto comigo aqui respondendo. Eu sei que você tem muita pergunta no chat, queria responder todos, mas nosso tempo aqui ele é um pouquinho curtinho, tá? Mas o Francisco colocou o contato dele, tá? Aí quem quiser perguntar, colocar suas dúvidas direto para o Francisco, pode questionar, tá? Deixa eu passar para a Elaine Novaes. Vamos lá, Elaine, bom dia, tudo bem? Bom dia a todos. Bom dia. Minha dúvida é sobre o Revolution. Eu adquiri o básico, mas eu só vou poder instalar mais à frente. Eu já tenho o combo Mega, que eu já faço uso aqui em casa. E eu entendi que não dá para tirar o combo Mega de dentro do Revolution, certo? E aí a minha dúvida é, quando der o prazo do Top H+, que as pedrinhas acabarem, os minerais, como que eu vou fazer a substituição? Então, dá para você trocar. Não, é possível retirar. Dá para tirar, sim. Ele tem você precisa a forma de fazer a manutenção, fazer a troca. Você só precisa de uma chavinha ali para desrosquear. Gente, eu tentei, fiquei com medo de quebrar, porque eu cheguei a abrir. Fica tranquilo, ele é feito para isso mesmo. Ele é teoricamente simples, não é tão difícil, não. Depois eu vou pedir, então, se alguém tiver um vídeo. Não, melhor ainda, Elaine, na Timol tem uma pessoa que dá o suporte para o filtro, não tem mesmo, Francisco? Tem. Então você pode estar marcando com ele. Pega meu telefone, está aí no chat, certo? Me manda um oizinho aqui, aí eu vou te pôr em contato com a pessoa. Pode ser? Aí você vai fazer uma chamada de vídeo junto com ele e ele vai te orientando a fazer. Eu em contato com ele na segunda-feira, na hora que você tiver um tempinho, você entra em contato diretamente, faz a chamada de vídeo e ele te mostra ali na hora. Como é que é feito? Combinado, então. Muito obrigada.
De nada. Certinho, então. Obrigado, viu, Elaine? Simone, como é que você está, Simone? Tudo bom? Tudo certo? Oi, todo mundo. Tudo Oi, jóia. Bom tudo dia. ótimo. Um bom dia para você. Deus abençoe a todos. Olha, há uma pergunta que as pessoas me perguntam muito a respeito do pH da água, né? Uhum. E eu não sei se você já respondeu. Se você já respondeu, eu vou assistir, porque de qualquer jeito eu vou assistir o vídeo inteiro, aí eu vou me informar de novo. Porque eu tive que dar uma corrida, voltar rapidinho, gente me ligando. Se não responder, se já respondeu, tudo bem, eu vejo depois do vídeo e passo essa parte. Se não, eu gostaria de saber um pouco mais do pH, porque as pessoas perguntam se muda o pH da água, como é que fica, quanto fica, se fica alto, se fica baixo. Aí eu falo do sangue que fica alcalino, aí quer saber o sangue, então como é que ele fica alcalino, como é que nós sabemos que o sangue está alcalino, que média que fica. Gente! Aí eu falei, socorro, Gustavo e Francisco. Não, fica tranquila. Vamos lá, né? E essa pergunta muito boa, muito oportuna também, Simone, de ser feita, tá? Não, ninguém me perguntou isso hoje, tá? Então vou responder aqui, você vai pegar certinho na tua dúvida. Mas vamos lá. Ponto importante dentro disso é a gente entender o seguinte: silocimol, tá pega mais, aumenta a pH da água? Claro que não. Que não, claro que não, não aumenta o pH da água, tá? Então, o silocimol pH+, não aumenta o pH da água. O que o silocimol pH+ faz é promover uma água alcalinizante, com o potencial de alcalinizar o nosso organismo. O nosso sangue, ele é 7,35, 7,45, né? A média que ele fica. E existe um sistema no corpo que promove essa manutenção. Se chama homeostase. A homeostase é o sistema que mantém esse pH aqui equilibrado. Só que o que acontece? Quando nós absorvemos poucos minerais, como a gente bebe muito refrigerante, como a gente bebe come muita fritura, a gente faz uma alimentação desregrada, não tem tanto exercício físico, o que acontece? Nosso organismo vai ficando ácido. Quanto mais ácido ele vai ficando, né? Mas a homeostase tem que trabalhar para manter o corpo alcalino. E aonde que mantém o corpo alcalino? Através dos minerais, né? Só que vai acabando os minerais, não tem mais na reserva, vai tirando das cartilagens, vai tirando dos ossos, e aí você tem problema de saúde. Quando você bebe da água, você melhora a absorção dos minerais, você fortalece o processo de homeostase do corpo. Ou seja, você mantém o corpo mais alcalino porque você absorve melhor mineral. Então, essa é a água alcalinizante, diferente de uma água alcalina. Então, silocimol pH+, tem uma água alcalinizante, não propriamente dito uma água alcalina. Conseguiu? Deu para entender, Simone? Ficou claro para ti? Vê se consegue ativar o som. Não, ótimo, ótimo, perfeito, obrigada. Perfeito? Mas a parte do sangue, que eles perguntam às vezes se tem como saber. Não tem como saber o exame no sangue? Do sangue tem o alcalino? exame, dá para saber se o seu sangue, mas o seu sangue ele sempre está alcalino. Se o seu sangue ficar ácido, você está com bastante problema de saúde, tá? Está no bico do corpo, né? Mas não, ele sempre mantém alcalino, tá? Obrigado, gratidão, Deus abençoe a todos. Por nada, Simone, obrigado eu, viu? Dá um abraço na Cláudia aí, nos filhos todos dela, viu? Por nós, viu? Manda um abraço, um beijo para todos aí. Deixa eu aqui, né? Deixa eu passar agora para a próxima pessoa aqui. Oi, Michele, tudo bem? E a gente finaliza na Irinews, tá? Como é que você tá, Michele? Vê se você consegue ativar seu som, se aparece aí para ti. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Estamos ouvindo sim. Eu estou ótima, com os treinamentos seguidos aí, melhor ainda, graças a Deus. Que legal. Obrigada por perguntar. Vamos lá, são duas dúvidas, né? Se você puder responder, eu agradeço. A primeira é a respeito do benefício para a saúde do homem na próstata, porque o Sidney falou que era muito benéfico, só que eu ainda não consegui fazer o raciocínio fisiológico, por que é benéfico, como que atua nessa questão. Posso já fazer a segunda? Pode fazer. E a segunda é sobre uma informação muito positiva, que
que uma colega de trabalho nossa nos deu, né, a respeito de uma live, que pessoas que têm processo crônico, degenerativo, muita dor, se colocar 2 unidades de TOPH+, tem um efeito melhor, e algumas pessoas que fizeram até esse teste tiveram mais benefício. Só que eu queria entender a fisiologia, porque se o cálcio e magnésio ele é dosado na medida correta que a gente precisa, e quando ingere isso já vem na medida correta do organismo, por que colocando 2 vai dar um efeito positivo? Eu não consegui entender o raciocínio, eu quero entender para saber explicar. Não, perfeito. Respondendo essa pergunta dos 2 TOPH+, o que acontece? É necessário? Não necessariamente. Não é necessário colocar 2 TOPH+. Mas quando você coloca 2 TOPH+, você tem um aumento do mineral, entendeu? Então, meio que aumenta a nutrição mineral pelo teu organismo. Vai aumentar um pouquinho do cálcio, vai aumentar um pouquinho da absorção do magnésio, porque é uma dose um pouquinho maior. Mas eu sempre tomo cuidado com isso para não promover o problema caso a pessoa tenha de excesso, um problema renal, né? Então, o ideal, a Timol fez para se usar 1 de cada. Colocar 2, aí já é meio que colocar... Não me entenda mal nesse ponto, mas aí é uma... Você que quis fazer, sabe? Colocar conta em risco, mais ou menos isso. Mas o ideal é que se use 1 de cada. Foi para isso que foi feito. Mas você coloca 2... você vai ter um pouquinho do aumento maior dos minerais, mas não há uma necessidade para que isso seja feito, tá? Porque o efeito ele vai acontecer. Alguns organismos de uma forma mais rápida, outros organismos de uma forma mais lenta, tá? Então a gente tem que dar o prazo para cada um deles, tá? Então não precisa necessariamente ter essa preocupação com, como é que eu posso dizer, de ter 2, né? Agora, referente à questão da próstata, só um minutinho. Basicamente até o que a Thaís está falando aqui, né? Que basicamente é como ela comentou. O TOPH+, ele é um produto que ele tem o seu limite, né? Chega uma hora que ele para de colocar mineral na água. Então, você colocar 2 ou não, vai aumentar um pouquinho, mas chega uma hora que ele para, que ele não vai liberar mais. Então, é importante com que a gente entenda esse ponto, tá? Agora, referente à questão da próstata e tudo mais, vem um processo que é o processo de melhor hidratação do organismo. Por consequência disso, reduz um pouco das toxinas, vai diminuir um pouco também na questão de ter uma incontinência urinária, de ter um problema renal com isso. Então, basicamente a gente entendeu o porquê que o Silocimol e o TOPH+, ele tem um benefício, tá? A gente vai chegar no ponto de que entender o seguinte: por que o Silocimol, TOPH+, é um produto que ajuda na saúde? O Silocimol, TOPH+, ajuda na próstata? Ajuda. Silocimol, TOPH+, ajuda na diabetes? Ajuda. Silocimol, TOPH+, ajuda na hipertensão? Ajuda. Silocimol, TOPH+, ajuda na talassemia, que foi me questionado hoje mais cedo? Ajuda. Mas por que ajuda? Porque ele age naquela enfermidade? Não, porque ele age na causa das enfermidades. O que hoje nós temos de causa e que está degenerando o nosso organismo, né? Você trabalha na área da saúde, Michele? Só para... Trabalho na área da saúde, né? Essa pergunta foi bem específica. Então, é porque eu trabalho no setor de urologia, e o que mais tem é pessoas com câncer de próstata. Isso. Então, o que acontece? Você, bebendo da água, você vai melhorar as causas. Só para finalizar esse ponto. É o seguinte, você pode ter o benefício de neutralizar o excesso de radical livre, nosso corpo está produzindo diariamente, e vai diminuir também a questão de hipóxia, ou seja, você acaba com a hipóxia, se diminui a baixa oxigenação, se aumenta a oxigenação e você ajuda o sistema imunológico, a própria homeostase, a manter o organismo mais alcalino. Isso faz com que o seu corpo fique mais forte. Agora, no quesito próstata, quando você bebe uma água de melhor qualidade, você ajuda a eliminar as toxinas, você reduz o risco de infecção no trato urinário, você vai basicamente dar ali para o homem em si
melhorar o fluxo de urina, reduzindo os sistemas da próstata aumentando. E com o tempo, vai até mesmo diminuir. Um ponto de falar mais tecnicamente sobre isso, eu acho que é válido a gente trazer o tema em uma das lives para que a gente possa tratar, tá? Mas, em resumo, é basicamente isso que a água pode... Mas só essa questão do fluxo urinário que você comentou já matou metade da charada já. Eu não tinha relacionado com isso. Então, ajudou bastante. Perfeito. Obrigada, viu? Muito obrigada. Então, perfeito, então, Michele. Mas daí a gente vai colocar um tema desse aí para trazer numa próxima terça-feira, né, não, Francisco? Mas que bom que eu pude te ajudar. Tá bom, Michele? Muito. Valeu Obrigada. demais. Obrigado eu. Então, turma, aqui, ó, nosso tempo aqui já passou, né? O pessoal está me mandando mensagem falando, Francisco, fecha a sala, estamos precisando usar a sala, a gente tem que entregar. Era só 1 hora, né? Nós passamos um pouquinho, mas é que quando a gente abre para dúvida, e principalmente esse Timão Responde, é uma live que a gente gosta bastante, né? Eu gosto de conversar, eu gosto de responder. Francisco, você viu como é que o Timão Responde? É bom? É bom esse bate-papo nosso. Todos nós aprendemos, né? Eu peço perdão por todos por ter passado um pouquinho do horário, mas eu acho que valeu bastante a pena para todos, né? Vocês gostaram, turma? Vocês querem de novo? Vamos fazer de novo futuramente isso aí? Vamos lá, comenta aí no chat, deixa eu saber se vocês querem mais uns conversa dessa daqui para a gente ir evoluindo, né? Pode ficar até meio-dia? Pode ficar até meia-noite aqui hoje? Até 3 horas da tarde? Oh, coisa boa demais. Mas, gente, obrigado, tá? Francisco, meu amigo, obrigado por ter me convidado, tá? Quero te agradecer demais. Estamos à disposição. Hoje era um dia que a agenda era minha, e você veio e trouxe esse brilhantismo. E quero dizer a todos aqui que estiveram que muito obrigado pela participação e deixar aquela dica de sempre. Sempre que vocês verem um treinamento, que estiverem presentes, o Gustavo, o Sidney ou a Milton, principalmente esses 3, prestem muita atenção. Por que desses 3? Porque são pessoas que somam qualidades extremas. Eles têm conhecimento técnico, experiência de vida e um amor muito grande pela rede. Todos têm, tá? Todos da Timol têm. Mas experiência é uma coisa que não é todo... Eu, por exemplo, não tenho a experiência que tem o Sidney, que tem o Hamilton. Eu posso me esforçar o que for. A experiência vai demorar para eu conseguir. E a gente tem que ter a sabedoria de ouvir os sábios, né? Então, sempre que ver esses nomes, Gustavo, Hamilton, Sidney, para o que estiver fazendo. Presta atenção. E se você não concordar com alguma coisa que eles falarem, pare e pensa naquilo, porque tem fundamento. E se aplicar, funciona. Então, não concordei. Mas por que eu não concordei? Pensa direitinho, analisa, se você entendeu direitinho o que foi falado, porque se aplicar, vai funcionar. Não é à toa que são diretores, não é à toa que são diamantes, não é à toa que são instrutores. Olha que segurança que o Gustavo nos traz, olha que linguagem maravilhosa, olha quantas dúvidas foram sanadas hoje. Meu telefone está aí, eu vou responder a todo mundo, não sou eu que vou dar as respostas, tá? Vou encher o saco do Gustavo aí com muita coisa que eu não sei, porque eu não sei muita coisa, não. Mas eu vou responder devagarzinho a todos vocês, peço paciência, tá? Mas vou responder todo mundo. E quero agradecer mais uma vez. Gustavo, muito obrigado. Foi muito satisfatório. Tá? Obrigado, meu amigo. Deus te abençoe também. Obrigado pelo convite. E a todos, turma, obrigado pela presença, tá? Depois a gente coloca lá a gravação, tá? E aí vocês podem rever todas as perguntas que foram feitas aqui. Muito obrigado a todos, um excelente final de semana, tá? Que Deus abençoe o trabalho, a família e a vida de cada um de vocês. Um beijo no coração. Francisco, meu amigo, obrigado mais uma vez. Valeu, turma. Obrigado. Tchau, tchau.